Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, hoje é segunda-feira, mais uma semana de trabalho que inicia, mais uma semana de trabalho que está começando, e eu venho pedir a Deus a bênção dele sobre essa semana de trabalho. Peço que Deus nos dê força durante essa semana. Peço, meu Deus, que Deus nos dê condições de vencer mais uma semana de trabalho na terra. A luta tem sido muito grande, a dificuldade tem sido muito grande. Meus irmãos, ontem à noite eu estava na minha casa sozinho, quando veio ao meu coração uma recordação, uma lembrança muito grande, uma lembrança muito dolorida. Quando eu comecei a pensar, a lembrar de quando eu era criança, quando a minha mãe nos preparava para poder a gente ir para a escola, mas era uma escola na roça, aonde a gente pôde aprender muito poucas as coisas. Então eu quero dizer para os irmãos, quando vocês encontrar alguma palavra escrita errada por mim, me perdoa, porque eu não tenho um bom estudo. Meus irmãos, quando eu expressar alguma palavra errada, eu peço perdão aos irmãos, porque tive muito pouco estudo. Estudei só até a 4ª série primária. Praticamente eu não tenho estudo nenhum. Mas Deus tem sido misericordioso e tem sido bondoso comigo. E eu lembrei da minha infância, de quando era criança. Me lembrei da minha mãe cuidando da gente, arrumando a gente, para poder mandar a gente para a aula, para poder estudar. Minha mãe sempre tratou todos os filhos muito bem. Sempre nós sabemos que o amor de mãe é diferente. O amor de mãe transforma. O filho, quando está ao lado da mãe, não tem medo de nada. Mas eu lembrei da minha mãe, eu lembrei do meu pai, que há anos já partiu da face da terra. Eu lembrei do meu pai, trabalhando com tanta dificuldade. Eu lembrei do meu pai trabalhando com tanta luta para poder sustentar 8 filhos. E naquela época era muito difícil as coisas. Meu pai trabalhava na roça fazendo plantio e trabalhava com muita dificuldade, com muita luta. Mas eu nunca lembro de ter faltado o pão na mesa da minha casa. Nunca me lembro de ter faltado o arroz, o feijão, o angu para nos alimentar, para matar a nossa fome. Meu pai levantava de madrugada, acordava a gente muitas das vezes para ir para um giral bater arroz. Mas eu falo de madrugada, não era 4, 5 horas da manhã, não, era de madrugada mesmo, 2 horas da manhã. Às vezes meu pai já estava lá no giral batendo arroz e a gente estava com ele para ajudar. Foi uma vida muito difícil, foi uma vida muito dolorosa. Me lembro da dificuldade que o meu pai tinha para poder trabalhar e sustentar a família. Me lembro que muitas das vezes o meu pai teve que até penhorar algumas coisas para comprar remédio, que às vezes ele não tinha o dinheiro para comprar o remédio da família. Tinha um irmão muito doente, eu não me lembro quem era,
Mas me lembro que o meu pai muitas das vezes empenhorou bens para poder sustentar, para comprar as coisas da família. E assim foi a nossa vida, assim foi a nossa infância, crescendo, com luta, com dificuldade. Me lembro quando meu pai resolveu ir embora da roça para a cidade, para poder a gente ter um conforto melhor, poder estudar. Meu pai comprou um barraco. Esse barraco, as paredes dele era de barro, mas ali o meu pai começou a trabalhar na cidade, começou a construir uma casa, e era tudo muito bom, meus irmãos. Era tudo muito legal. Foi construindo aquela casa. E eu me lembro que um dia eu resolvi ir embora de Cataguás para São Paulo. Eu me lembro do desespero da minha mãe, mas ela não podia me segurar naquele lugar. A minha mãe ficou angustiada e falava: meu filho, não vai, lá é tão longe, é tão difícil. Mas eu fui assim mesmo, fui ganhar a minha vida em São Paulo. E em São Paulo fiquei por uns 4, 5 anos. E retornando de volta para Cataguás, para minha casa, já encontrei uma casa melhor, já encontrei uma construção melhor. E eu quero te dizer, meus irmãos, que muitas das vezes tentamos deixar para amanhã aquilo que devemos fazer hoje, deixar para amanhã aquilo que precisa ser feito hoje. Muitas das vezes empurramos com a barriga e não fazemos aquilo que precisamos fazer. Quantas vezes cheguei na minha casa para visitar a minha família e encontrava na mesa da cozinha meu pai assentado. E ali reunia muitas das vezes a família, a gente começava a conversar. E muitas das vezes o meu pai, quantas vezes ele falou comigo: meu filho, eu nunca tive estudo, eu nunca estudei, não sei escrever nem meu nome certo, completo, eu não sei escrever, porque não tive estudo, não pude estudar. Quantas vezes ouvi da boca do meu pai essas palavras, assentado numa cadeira na cabeceira da mesa. Mas ele um dia falou para mim: meu filho, mesmo sem estudo, eu já consegui ler a Bíblia por 3 vezes. Eu perguntei, meu pai, como que o senhor conseguiu ler a Bíblia? Se o senhor não sabe ler, se o senhor não sabe escrever. Ele falou: foi com muita dificuldade, mas eu consegui ler a Bíblia 3 vezes. E eu nunca esqueço disso, meus irmãos. Nunca esqueço desta passagem, que a gente, quando quer, a gente consegue. E ontem à noite me deu uma saudade muito imensa, uma saudade muito grande do meu pai. Porque, irmãos, hoje, às vezes nós temos a oportunidade de chegar até a nossa mãe, chegar até o nosso pai e confessar para eles o amor que nós sentimos por cada um deles, o amor que nós sentimos pela vida deles. Hoje a minha mãe está acamada, está em cima de uma cama, há muitos anos que ela está naquele leito, sendo cuidado pelas mãos dos meus irmãos, das minhas filhas, de outras pessoas. Mas hoje eu sei que eu ainda posso chegar dentro da minha casa, dar um abraço na minha mãe e olhar para ela e dizer: mãe, obrigado. Mãe, obrigado por tudo que a senhora fez por mim. Dar um abraço e dizer: mãe, eu te amo. Eu te amo. Palavras que eu nunca disse até o dia de hoje. Mas hoje eu posso me aproximar dela e dizer: mãe, eu te amo. Mãe, eu estou aqui, a senhora está aqui. Hoje eu posso te dar um abraço que a senhora vai sentir o meu abraço. Hoje eu posso apertar as mãos da senhora e a senhora vai sentir o toque das minhas mãos.
porque eu sei que mesmo sem a senhora enxergar, a senhora reconhece cada filho, Pai, pela palavra, pela voz. O Senhor reconhece e sabe quem é que está chegando, quem que está aproximando da senhora. Mas hoje, minha mãe, eu não posso chegar até o meu pai e dizer para ele: Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor fez. Pai, muito obrigado porque o Senhor me ensinou a ser um homem justo na terra, a ser um homem digno na terra. O Senhor me ensinou a respeitar os mais velhos, a ouvir a voz da pessoa mais velha. O Senhor me ensinou a ser homem, a ser correto na terra. Hoje a única coisa que eu posso chegar na minha casa e lembrar, chegar na minha casa e recordar da saudade, Pai, da saudade que ficou, da lembrança que ficou, que nunca é mais apagada de dentro do meu coração. Toda vez quando eu chego na minha casa para fazer uma visita, eu me lembro do Senhor assentado naquela mesa fazendo parte da família. Eu me lembro do Senhor assentado na cabeceira daquela mesa, já no final da vida, com muitos problemas, mas sempre lembro do Senhor naquele lugar. Me lembro, meu Deus, que hoje eu posso chegar e dizer com toda a alegria do mundo: o Senhor não me deixou bens materiais, o Senhor não deixou nada para mim, porque a vida do Senhor foi muito difícil, a luta do Senhor foi muito dura na face da terra, mas o Senhor me deixou uma coisa que ninguém pode tirar. O Senhor me ensinou, Pai, a ser honesto, o Senhor me ensinou a ser correto, o Senhor me ensinou a ser uma pessoa digna na terra, o Senhor me ensinou a nunca tirar nada de ninguém. O Senhor me ensinou que o que é meu, mas o que não é meu, não é meu. E assim tenho vivido, perdi também um irmão que já partiu para a eternidade. Só deixa lembranças, só deixa recordações. Mas agradeço muito a Deus por poder estar dando este testemunho, estar falando essas poucas palavras, pois ontem eu entrei em desespero, eu comecei a chorar muito, eu comecei a passar mal, porque se lembrando, Pai, de tudo aquilo que o Senhor fez por todos nós, era 8 filhos, Pai. Era muito difícil para o Senhor, mas o Senhor conseguiu, Pai, nos ensinar, nos preparar para poder continuar a vida na face da terra. Tudo que eu tenho hoje eu agradeço primeiro a Deus e segundo ao Senhor, porque foi o Senhor que me ensinou a ser o que eu sou. Pai, tenho uma família abençoada, tenho uma família querida, tenho uma família muito boa, pois todos os meus irmãos, todas as minhas irmãs, são honestas, são dignas, têm caráter, têm vergonha. Tenho hoje o meu novo lar, minha casa, a qual o Senhor tem preparado para mim. O Senhor preparou, eu tenho 3 filhas maravilhosas, eu tenho uma esposa maravilhosa, eu tenho uma sogra maravilhosa, eu tenho os meus parentes que são maravilhosos na face da terra. Muitas das vezes eu passo dias, meses sem ir na minha casa, até mesmo para visitar a minha mãe. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, que tem a oportunidade de chegar e de visitar, de apertar a mão da sua mãe, do seu pai e dizer: eu te amo, porque hoje eu tenho certeza que muitas mães estão à volta de um caixão espalhado por este mundo afora, se despedindo de um filho que perdeu a vida durante essas festas, se despedindo de um filho que partiu e que nunca mais volta. A mãe pode esperar, porque a mãe nunca vai deixar de esperar a volta do filho, mas esse filho nunca mais poderá voltar. Esse testemunho, meu irmão, serve para você
que tem seu pai, que tem a sua mãe, e que muitas das vezes você não combina com seu pai, não combina com a sua mãe, maltrata seu pai, maltrata a tua mãe, mas lembra que no dia de amanhã eles vão partir, e vai ficar só a lembrança, só a recordação, não vai poder ficar nada dele. O pai também que maltrata um filho, lembra que um dia o filho vai partir, quem saiba vai partir primeiro do que ele, e vai ficar a lembrança, a recordação, porque não vai poder fazer mais nada. Hoje é dia, meu irmão, hoje é dia, minha irmã, chega até o seu pai, chega até a sua mãe, dá um abraço e diz: eu te amo, eu te amo. Porque nós podemos amar enquanto somos vivos, porque quando nós partimos, nós não podemos fazer mais nada, porque quando nós partimos, nós vai ficar só a nossa carne, que será levada e enterrada no cemitério, porque a Bíblia fala que a nossa carne vai voltar a ser o pó, a nossa carne vai se desfazer, porque nós viemos do pó e para o pó nós retornaremos. Eu estou dizendo para você no dia de hoje, se você tem maltratado seu pai, se você tem maltratado a tua mãe, vá até ele, pede perdão, faz um conserto, porque hoje você ainda tem a oportunidade de aproximar do seu pai e da tua mãe e dizer para eles: pai, me perdoa, mãe, me perdoa, porque eu errei contra ti, porque eu falhei contra ti. E agora estou aqui para me pedir perdão, porque preciso do teu perdão. Assim eu te digo nesta manhã, eu não sei o porquê que Deus está abrindo a minha boca, está falando através dos meus lábios, desta maneira neste dia. Assim eu quero pedir ao Senhor: Deus, abençoa a minha família, Deus abençoa meu lar, Deus abençoa a minha casa, Deus me abençoa, me guarda, me protege. Deus esteja comigo durante essa semana de trabalho, não só essa semana de trabalho, esteja comigo todos os dias da minha vida. Deus, assim eu te peço e assim eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.